Qual regime tributário devo escolher para minha empresa em 2024 ou em qualquer outro ano? Mas antes, se você ainda não é inscrito, se inscreva aqui, comente qual regime tributário você está hoje, né? Para saber se no final desse vídeo você vai estar no regime tributário certo, ok? Vamos lá. Regime tributário, né? Assim, a gente sabe que no Brasil a carga tributária ela é gigante. Não vai mudar nada. Porém, o governo te dá a chance de você escolher em qual regime tributário você quer pagar os seus impostos. E aí a gente tem várias histórias, né? Pessoas que estavam no regime tributário errado estavam pagando o dobro de imposto. Né, ou pessoas que, com uma boa orientação, economizaram muitos impostos, tiveram sucesso. E aqui a ideia aqui é tentar dar um resumo geral para vocês de quais são os regimes tributários que existem, suas limitações, suas características, e você poder ter um norte de como você deve pensar isso para planejar a sua empresa. Então eu vou começar apresentando para vocês os regimes tributários que a gente tem hoje. De forma bem resumida, são 3. E a gente vai tentando pegar alguns exemplos aqui, alguns cenários possíveis para sua empresa, para a gente poder discutir depois, né? O primeiro regime tributário, que é o regime normal de tributação, é o lucro real. E como o nome já diz, ele basicamente vai apurar os impostos sobre o lucro real que a sua empresa teve. Então você vai ter impostos, vai ter 3 tipos de impostos, né? Impostos que incidem sobre a tua receita, impostos que incidem sobre o teu lucro, impostos que incidem sobre a folha de pagamento. Desses 3 impostos, o lucro real ele é o mais versátil, porque ele te permite compensar quando você paga um prestador, compensar nos impostos que você vai pagar sobre a tua receita, e ele te permite só tributar os impostos sobre o lucro real que você teve. É aí que dá o nome de lucro real, né? E com ele vem vários incentivos que existem para ajudar o empresário a pagar menos impostos, né? Então esse é o principal regime tributário, que é o lucro real. Ah, agora eu entendi! Agora eu saquei! Agora todas as peças se encaixaram! Porém, foi criado um regime mais simplificado, que a gente chama. Então esse é um benefício, né, um regime diferente, mais simplificado, que ele atinge empresas que faturam até 78 milhões por ano. Então ele tem um limite. Acima de 78 milhões você não pode, você tem que ir para o lucro real direto. Mas tem esse benefício. Já no lucro presumido, como o nome já diz, ele parte de uma presunção de lucro. Se o lucro real ele apura sobre o lucro real da empresa, no presumido ele parte de uma presunção. E qual é essa presunção? Ele parte que empresas de serviço eles têm um lucro presumido de 32%, empresas de comércio e indústria 8%. O que isso quer dizer? Independente se você tem lucro ou não, ele já parte da presunção que você vai ter 32. Ah, mas eu tive 50. Não, você vai pagar sobre 32. Ah, mas eu tive 10. Você vai pagar sobre 32. Essa é a diferença entre os dois, né? Então, no primeiro, né, controles muito mais apurados, que você precisa comprovar o lucro real que você teve, e no outro não, já parte de uma presunção de lucro sobre a tua receita. Essa é a diferença entre eles, né? E outros detalhes, algumas alíquotas para impostos sobre a receita acabam mudando também, mas a principal diferença é a forma que apura o lucro, né? Então, até por isso que a gente chama de lucro presumido. É verdade. O terceiro regime tributário foi um outro benefício criado para simplificar ainda mais, é o Simples Nacional. Então, como o nome já diz, ele veio para simplificar, ele vai abraçar empresas até 4,8 milhões ao ano. Então, partindo disso, se você fatura acima de 4,8 milhões, você não pode aderir a esse regime, aí te sobra lucro presumido ou lucro real. E qual que é a diferença entre ele? Para simplificar ainda mais, ele possui uma única guia que abraça todos os impostos de uma vez só, numa única alíquota sobre a receita. Ou seja, ele não parte de presunção de lucro. Ele simplesmente fala assim, ó, faturou X, vou cobrar 6%. E nesses 6% estão todos os impostos. Os impostos sobre receita, sobre lucro e sobre folha. É uma simplificação, em vez de eu pagar 6, 7 guias, pago uma única guia com uma única alíquota. E então esse é um regime mais simplificado possível para pagar os impostos. E ele apura diretamente sobre a receita da empresa. Independente se você
teve lucro ou não, você vai pagar imposto sobre a tua receita. É parecido até um pouco com o lucro presumido, parte de uma presunção, mas esse não tem presunção nenhuma, é simplesmente uma alíquota sobre a receita, né? Simples Nacional, por exemplo, empresa de serviço começa pagando 6% sobre o que fatura, né? Então fica aí para vocês pensarem aí. Geralmente, né, a maior parte das empresas estão nesse regime do Simples Nacional. E ele é muito benéfico até um certo nível. Fala, não me diga! Né, a partir de um certo nível de faturamento, 1, 2 milhões, a gente começa a pensar lucro real para pegar alguns benefícios fiscais, né? Ainda dentro do Simples Nacional, tem um regime dentro do Simples. Não sei se eu posso chamar de um quarto regime, mas é o regime do MEI, né, que eles chamam de CIMEI. Esse CIMEI, você vai poder faturar até R$81 mil no ano e você vai pagar 0 de imposto, né? Você paga ali uma taxinha mensal, que é o teu INSS, dá na faixa de 1% dos 81 mil por ano. Então é um valor bem baixo mesmo, R$70 por mês, para ajudar quem está começando. Então dentro do Simples, se você fatura até 81 mil, você pode aderir ao MEI se as atividades que você exerce são permitidas dentro desse regime, né? Que bom! Então vocês enxergaram aí que existe o MEI, o Simples, o lucro presumido e o lucro real. Ambos com suas características diferentes, benefícios e ônus diferentes, né? E aí cabe agora a gente enxergar o cenário da tua empresa para ver em qual regime ela se beneficia mais. Café tem? Café tem? Café tem hoje? E uma coisa eu posso falar para vocês. Basicamente, quanto menos a empresa fatura, mais viável ela ficar no regime mais simplificado. E conforme ela vai crescendo o faturamento, mais interessante fica ela mudar de regime e ir para um regime mais completo. Então, se você fatura acima de 1 milhão por ano, e tá no Simples Nacional, eu tenho dúvida se esse é o melhor regime para você. Que você deve conversar com o seu contador, bolar estratégias, pensar se esse realmente é o melhor regime para você. Pois, como a gente comentou, o Simples Nacional ele paga impostos sobre a receita. E esses impostos eles são crescentes. Então, quanto mais você fatura no Simples, mais impostos você vai pagar. Sendo que, em alguns dos casos, se você mudasse de regime, você pagaria até 50% menos impostos. Muito obrigado, muito obrigado. Então, espero ter ajudado vocês. Se vocês ficaram com qualquer dúvida, vocês podem comentar também nesse vídeo, né? E se vocês querem uma ajuda para entender qual o melhor regime tributário para a situação de vocês, eu vou estar à disposição para ajudar. Eu vou deixar nos comentários um link para entrar em contato com a gente, beleza? Valeu e até a próxima!